A gente está de volta com o programa Regresso, um bate-papo entre alunos e profissionais para se conhecerem e conversar sobre uma área da profissão. No estúdio com a gente, o aluno do 10º semestre de Direito da Unital, Bruno Tadeu Gregatti de Souza. Ele gosta de carreiras policiais, mas também está muito interessado na advocacia. E quem conversa virtualmente com Bruno e com a gente é a Procuradora Regional da República, Maria Cristiana Simões Amorim Ziova. Sejam os dois muito bem-vindos e você também, que acompanha a gente, seja muito bem-vindo. Já que nós nos conhecemos, vamos conversar, certo? Eu gostaria de falar primeiro com a Procuradora Maria Cristiana, que foi aluna de Direito da Unital e fala pra gente seu caminho até ser procuradora. Pode ser, Bruno? Perfeito. Maria, conta pra gente como que você começou a carreira. Eu, desde a faculdade, eu sempre soube que eu queria uma carreira jurídica, não a advocacia. Na realidade, eu queria a magistratura estadual. Mas a vida nos leva a outros caminhos, né? Eu acabei prestando concurso para o Ministério Público Federal e ingressei no Ministério Público Federal em junho de 95. Mas nesse ano eu estava também prestando concurso para a magistratura estadual. E embora eu tenha sido aprovada no Ministério Público Federal, eu não desisti do concurso da magistratura. Então, eu continuei nesse concurso e acabei sendo aprovada também para a magistratura estadual em novembro de 1995, quando eu já era Procuradora da República na época, que é o nosso primeiro grau. Mas como eu já tinha ingressado no Ministério Público Federal, eu já tinha visto a estrutura de trabalho, a matéria que a gente lida, né? Eu simplesmente me apaixonei e preferi ficar no Ministério Público Federal e desisti, então, da magistratura. Eu fui nomeada juíza substituta de Assis, mas no dia da posse eu desisti. Desisti com dor no coração, porque era, de fato, aquilo que eu almejava, que eu sonhava, né? Mas a carreira no Ministério Público me motivou muito. É uma carreira excelente, excelente. A gente tem uma independência funcional muito grande e isso é muito importante. Isso é extremamente importante para nós. Como eu consegui? Estudando. Não tem outra alternativa, né? A gente precisa de muito estudo, muita perseverança e muita paciência, porque você presta um concurso, não consegue, você presta outro, às vezes não consegue, e você tem que ter foco, né? Você não pode desistir, precisa ser muito perseverante e ter uma disciplina muito grande para estudar, né? Se você não tem essa disciplina, aí fica muito mais difícil. Mas não tem segredo, a não ser estudar. Maria, e o Bruno tem algo parecido também, porque o Bruno também não queria ser advogado, não. Ele queria ser engenheiro, aí depois foi fazer direito. Conta pra gente, Bruno. Perfeito. Realmente, eu venho da área da indústria. Então, como eu trabalhei na área da indústria, quando eu me mudei para Taubaté, eu não sou daqui de Taubaté, eu sou de Minas, eu trabalhava com AutoCAD. E eu tinha ali entre a dúvida que todo jovem tem quando está começando, né? Justamente isso, para onde vou? Que curso eu vou escolher e tudo mais. Então, a dúvida pairou justamente entre engenharia, qualquer uma delas, provavelmente a mecânica, e talvez um pouco sobre o direito. Só que o direito falou mais alto, fiz o vestibular, fiz também um curso de direito, e eu me encontrei nessa matéria. Então, eu acredito que foi uma boa escolha e não me vejo fazendo hoje outra coisa sem ser o direito. Bruno, sua oportunidade agora de saber passos da atuação aí da Maria. Perfeito. Doutora, muito prazer conversar com a senhora. A grande dúvida que eu acredito que pare sobre o estudante, principalmente dos anos finais da graduação, é justamente sobre para onde ele vai, o que ele vai fazer assim que ele se formar. A senhora tem alguma dica, alguma experiência para compartilhar com a gente, por gentileza? Olha, Bruno, eu entendo muito bem isso, porque eu passei por isso. Embora eu soubesse, né, que eu queria prestar concurso,
e que eu queria magistratura, enfim, não é fácil, porque eu digo por mim, eu pensava comigo assim, eu me cobrava muito. Eu pensava, mas agora eu já sou formada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu não posso continuar dependendo da minha família, né? Mas também estava muito difícil para eu conciliar o trabalho com os meus estudos, né? É muito difícil. Essa fase é uma fase muito difícil. A gente precisa ter o estudante, o aluno, o recém-formado, enfim, precisa ter foco, paciência, porque ainda mais no direito, o direito é um curso ótimo porque ele abre para você inúmeros campos de atuação, né? Você pode, com o direito, atuar, trabalhar em várias áreas. Então, agora é hora de ter foco. Se você quer a carreira policial, então vamos lá, vamos estudar para a carreira policial. Seja delegado de polícia, né? Delegado de polícia civil ou um delegado federal, enfim. Mas é ter foco, é isso que precisa. E um conselho, se você me permite, é que às vezes a gente, como aconteceu comigo, eu só queria magistratura estadual. Então, eu só prestava magistratura estadual. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque a gente não sabe o que a vida está reservando para nós. Então, se você está preparado, presta concurso também para o Ministério Público estadual ou federal, né? Presta também para a magistratura, né? Confia que a vida, se você acreditar em Deus, que Deus vai te encaminhar para aquilo que for melhor para você, né? Eu sempre disse para os meus alunos, que eu dei aula durante muitos anos, não foquem só em uma carreira, né? Porque a gente nunca sabe. E, de fato, eu via os meus alunos que depois vinham conversar comigo e diziam, puxa, professora, obrigada pelo conselho. Eu queria tanto o Ministério Público, passei na Defensoria e simplesmente estou amando, não quero sair da carreira. Então, é um conselho que eu dou, né? Não sei se vai te servir, mas é preciso muita tranquilidade nessa hora. E, principalmente, família cobra, a gente se cobra. Então, precisa ter paciência mesmo, estudar, ser perseverante, ter foco, que você vai conseguir. Mais alguma pergunta, Bruno? Talvez um pouco sobre o preparo, sobre esses... É importante, né? É muito importante. Como que a senhora se preparou para chegar onde a senhora está hoje? Eu, sinceramente, eu não esperava passar no Ministério Público Federal. Não esperava. Aliás, eu nem queria prestar, fazer a prova. Foi uma amiga que insistiu muito, muito, muito. E eu acabei prestando, fazendo a prova. Eu não queria porque eu sabia que era o concurso mais difícil que tinha, que ainda tem, é o concurso mais difícil. Na minha época, nós fomos em 16 mil inscritos. Nós passamos em 43, o resultado final. 12 apenas candidatos de São Paulo. Então, eu não queria, eu pensava comigo, primeiro que não é a carreira que eu quero, e depois eu não vou passar. Mas olha, foi assim, eu fiz as provas com tanta tranquilidade. Na segunda fase, são 3 dias de prova. A prova oral é em Brasília. Mas eu fiz tudo com tanta tranquilidade que eu acho que foi isso, inclusive, que me ajudou, né? Porque você sabe, a prova oral é um negócio, ainda mais aqui para a magistratura de São Paulo, é um negócio complicadíssimo, né? É aquele sistema de tribuna, aquilo coloca você numa situação assim de inferioridade, digamos, né? Porque você está ali numa posição, você está sendo questionado, arguido, né? Mas não, lá no Ministério Público Federal eu fiz tudo com muita tranquilidade, eu acho que foi isso que me ajudou.
Agora, Bruno, eu estudava horas e horas por dia. Eu me lembro que eu fiz um curso aqui em São Paulo, né? Eu fazia o curso durante um ano do professor Damásio, que me ajudou muito, porque eu consegui, nesse um ano, pegar todo o material que eu precisava. Depois, eu ainda permaneci mais um ano aqui em São Paulo, só estudando, e eu acabei voltando para Taubaté. Eu fiquei em Taubaté mais um período com uns meus tios, e eu me lembro que a minha tia, às vezes, no meio da tarde, ela pedia pelo amor de Deus para eu sair do quarto. Olha, saia, venha tomar um café, venha respirar, porque eu estudava realmente, Bruno. Eu estudava muito. Eu tinha um organograma, sabe? Semanal. Então, o que que eu ia estudar naquela semana? Então, por exemplo, na segunda-feira, no período da manhã, eu estudava penal e processo penal. À tarde, eu estudava civil, processo civil, por exemplo, tá? E eu cumpria esse cronograma direitinho, direitinho. E isso me ajudou muito, mas você precisa ter muita disciplina. Se você queria fazer engenharia, é porque você também deve ser muito disciplinado, porque não é qualquer um que tem esse pendor para engenharia, né? Se você teve, enfim, você deve ser disciplinado, porque precisa de disciplina, precisa de bastante disciplina, né? Porque senão você demora muito também para passar, enfim, e não é o que a gente quer, né? A gente quer passar logo para começar a trabalhar, para começar a carreira. E aí, na carreira, durante o meu período no Ministério Público Federal, foi assim, eu sempre trabalhei, eu comecei trabalhando na área criminal, passei por uma fase muito difícil, porque eu fui ameaçada de morte, e por conta da atuação, eu fiquei 6 meses com 2 policiais federais fazendo a minha segurança, fiquei um pouco escondida, inclusive. Fui promovida muito rápido para o segundo grau, eu atuo agora no segundo grau, e eu fui promovida com 8 anos de carreira. Mas eu já estou no Ministério Público há 27 anos, fez 27 anos em junho que eu ingressei, né? Mas aí as coisas foram acontecendo. Eu fui procuradora-chefe no primeiro grau, depois no segundo grau também fui procuradora-chefe por 2 mandatos, fui para o Conselho Nacional de Justiça, porque você sabe que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão plural. Então, tem representantes da Justiça Estadual, da Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Federal, e eu ocupei a cadeira por indicação da então Procuradora-Geral, da Raquel Dodge, eu ocupei a cadeira do Ministério Público Federal. Fiquei lá por 2 anos, cumulando com a minha atribuição aqui em São Paulo. Então, eu tinha os meus processos no CNJ e cumulava com os processos daqui de São Paulo. Foi uma loucura, mas eu consegui levar. Quando o meu mandato terminou no CNJ, o ministro Fux, que já era o presidente, porque quando eu ingressei lá, o presidente era o ministro Toffoli, quando o meu mandato terminou, já era o ministro Fux. E aí, então, o ministro Fux me pediu para continuar lá, mas como assessora de apoio interinstitucional. Essa função é interessante, porque é assim, Bruno, alguém do Ministério Público trabalhando no CNJ, e nós temos também alguém do Judiciário, um juiz, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. É uma forma, assim, das duas instituições, de aproximar as duas instituições. Porque existem trabalhos que podem ser feitos de forma conjunta. Como, por exemplo, eu, quando conselheira, a minha pasta, dentre outros assuntos, tinha a violência doméstica.
Então, eu trabalhei muito com esse tema. E é um tema em que os promotores, procuradores de justiça também atuam. Então, é interessante que a gente trabalhe junto, tá bem? E eu continuo como assessora interinstitucional até o final do ano. E a par disso, agora em junho, eu fui designada também para trabalhar no eleitoral. Nós estamos num ano de eleições, né? Então, eu fui designada procuradora regional eleitoral auxiliar da propaganda. Resumindo, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho lá os meus processos cíveis e da tutela coletiva, que eu atuo na área civil, agora no 2º grau. Tenho a minha atribuição no Conselho Nacional de Justiça, como assessora de apoio interinstitucional, e agora eu também estou como Procuradora Regional Eleitoral Auxiliar. Então, você se prepare, porque vai acontecer a mesma coisa com você, viu? Você ingressa e aí a gente começa a trabalhar e trabalha, e você vai gostando do que você faz, e é isso. Você devia também pensar no Ministério Público. Perfeito. Mais alguma questão, Bruno, depois desse estímulo? Isso aí, realmente, foi bom, foi bom. A gente encerra o nosso programa por aqui. Agradeço imensamente a presença no nosso estúdio do aluno Bruno Tadeu Gregatti de Souza, que é do 10º período de Direito, e da procuradora Maria Cristiana Simões Amorim Ziova. Muito obrigado pelo nosso bate-papo e agradeço também você pelo seu tempo. Obrigado e até mais.